Seja bem-vindo ao mundo da física e na aula de hoje vamos estudar sobre o espectro eletromagnético. Então, aqui nas nossas aulas, nós temos um ambiente virtual, um site com várias aulas de física, que é o site www.profleandromoraes.com.br. Ao clicar no site, pelo celular ou pelo computador, temos acesso às aulas de física, de matemática e vários projetos. Então, iremos aqui em física e nós estamos estudando sobre ondulatória. Então, existe uma aula anterior, ela está aqui em 3 partes, sobre a introdução à ondulatória. E nessa aula nós estudamos sobre as ondas, o que seriam as ondas. A onda, ela estuda as perturbações no espaço, em meios, em vários meios, né? Ela transporta energia, mas não transporta matéria. Existem tipos de onda longitudinal, que a direção da vibração é a mesma da propagação. Por exemplo, nesse caso, temos a onda vibrando na horizontal e se propagando na horizontal. A onda transversal, a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Como assim perpendicular? Que forma um ângulo de 90 graus. Então, ela se propaga na horizontal e vibra na vertical, por exemplo. Então, esse é um dos exemplos de onda transversal. Hoje vamos aprender sobre uma onda muito interessante, que é a onda eletromagnética. Então, antes disso, as ondas são classificadas quanto à natureza por onda mecânica. O que vem a ser uma onda mecânica? É uma onda que depende de um meio material para se propagar. Por exemplo, a onda em cordas, ela depende de um meio material. As molas, os líquidos, o som. O som depende do ar. O som, quando ele chega próximo de uma parede, dá eco. Então, ele depende de um meio material. A onda eletromagnética não depende. Ela tanto pode passar por meios materiais ou pelo vácuo. Por exemplo, a onda de luz, de rádio, de TV, são tipos de ondas eletromagnéticas. Elas não dependem de um meio para se propagar, como a onda mecânica. Bom, por falar em onda eletromagnética, nós temos uma coisa chamada espectro eletromagnético. Que negócio é esse? Na verdade, é um gráfico, um desenho sobre todos os tipos de radiação que conhecemos. Só isso. Então, nós temos aqui o tipo de radiação e temos as radiações de comprimento de onda muito grande até muito pequeno. Para quem não assistiu à aula anterior, não participou, comprimento de onda é o tamanho de uma única onda. Então, olha para você ver que interessante. A onda começa aqui, por exemplo, nesse pedacinho, e ela sobe, desce, sobe. Esse é o tamanho de um comprimento de onda. Ou aqui em cima. Então, a onda de rádio é a onda que conhecemos, a radiação que conhecemos com maior comprimento de onda. Ela é muito esticada, muito grande. Ela tem 10 ao cubo metros, ou seja, ela tem praticamente 1.000 metros. É um edifício enorme, em comparação, né? Então é muito grande esse comprimento de onda. Depois a onda vai diminuindo um pouco o tamanho do comprimento, até chegar nas microondas. Por que será que o nosso forno microondas tem umas telinhas na frente, na porta dele? Porque nós precisamos de daquela telinha para que as microondas não passem. Ela é cerca de 1 centímetro quadrado. É 1 centímetro de cada lado o tamanho dela. Então, se o micro-ondas estiver furado, não é bom você utilizá-lo, pode passar radiação. Então, aí temos as micro-ondas, o infravermelho, a luz visível. Olha só, infravermelho já é pequenininho, o tamanho da onda dele. É o tamanho de uma pontinha de agulha.
Aí temos a luz visível, que é a luz que vemos. Ele já é pequenininho, o tamanho de um protozoário. A ultravioleta já vai diminuindo o comprimento de onda. O raio X, o raio gama, aí que fica pequenininho mesmo. Então, quanto mais para a direita, mais pequeno o comprimento de onda. Outra coisa interessante é a frequência. O que é a frequência? Frequência é quantas ondas, oscilações acontecem no intervalo de tempo. Quando nós falamos em Hertz, Hz, é quanto acontece por segundo. Então você pode observar que a onda de rádio ela é muito grande, por isso que a frequência dela é muito pequena. Então ela tem 10 a quarta, que é 10 mil ondinhas por segundo. É pouca coisa, porque o restante vai aumentando muito. Olha só essa aqui da onda de raios gama, a frequência dela, que tamanho, né? E quando você observa o espaço, por exemplo, você tem aqui as micro-ondas, as ondas de rádio, são ondas mais frias, a cerca de 232 graus negativos. E depois as ondas vão sendo mais quentes. Ultravioleta, raio-x, são radiações bem mais quentes, né? E olha que interessante, as ondas de infravermelho receberam este nome por possuírem frequências abaixo da luz vermelha. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Infravermelho, a luz visível são as cores do arco-íris. A luz vermelha é a onda com a menor frequência, a cor com a menor frequência que existe, que conhecemos, que vemos. Então, infravermelho é porque está antes da cor vermelha. Ultravioleta é porque está depois da luz da frequência violeta. Tranquilo. Então, as ondas de ultravioleta receberam este nome por possuírem frequências acima da luz violeta. Essa luz violeta é a luz visível com maior frequência. A onda eletromagnética é o resultado da oscilação entre os campos elétrico e magnético. Então, se eu digitar aqui em campo elétrico e magnético, onda eletromagnética, eu tenho aqui uma noção sobre isso, que é um desenho do cruzamento dos dois campos. Olha lá. Em vermelho eu tenho aqui na vertical um campo elétrico e em azul na horizontal um campo magnético. O cruzamento deles origina as ondas eletromagnéticas. E também elas são transversais. O que é uma onda transversal mesmo? É uma onda que a propagação e a vibração têm 90 graus uma com a outra, né? Horizontal ou vertical. Bom, continuando, o que seria então esse tal espectro eletromagnético? Só para a gente entender. É um desenho, um diagrama, que ele representa as radiações. Rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama. É isso aí. Beleza. Tem aqui um vídeo também no nosso site. Bem legal, gostei muito desse vídeo, que ele fala sobre isso, sobre as ondas eletromagnéticas e o espectro da luz visível. Aqui na nossa apostila, nós temos na página 68, mais ou menos, deixa eu dar uma olhada onde está isso. Semana 2, então nós estamos estudando o espectro eletromagnético. E olha que legal. Temos aqui as ondas de rádio, com maior comprimento de onda. Olha, parece o tamanho de um prédio, né? Tão grande que é. As micro-ondas vão diminuindo de tamanho. A TV, o radar são em micro-ondas. Olha o comprimento de onda vai diminuindo, olha. Infravermelho. Um experimento bem legal para vocês fazerem é o controle remoto da sua TV. Então, se você estiver aí na sala, pega o controle remoto, experimento infravermelho. Muito da hora. Você pega o seu celular, olha que da hora, gente. Pega o seu celular, aciona a câmera dele e vai lá e coloca o controle remoto próximo à câmera
e aperta o botãozinho, qualquer botão. Você vai ver uma luz pela câmera. Se você fazer isso sem olhar na câmera, você não vê a luz. Por quê? Porque nós não enxergamos o infravermelho. Tá lá, você tem a câmera, aperta o botãozinho e consegue enxergar a luz infravermelha do controle remoto. Olha que legal. Se fosse observar isso a olho nu, a gente não consegue, porque nós não conseguimos enxergar em infravermelho, ok? Então é muito legal, muito interessante. Aí aqui temos a luz visível, é a luz que nós vemos, a radiação que nós vemos. Ela está aqui de acordo com a cor do arco-íris, né? Então você pode observar aqui que você tem a luz vermelha com a mais baixa frequência até a luz violeta com a maior frequência, ok. Então depois disso temos aí a ultravioleta, raio-x, raios gamas e assim vai, ok? Tem algumas atividades para vocês fazerem aí sobre a nossa aula. Eu já dei as respostas meio por cima enquanto eu estava falando, então é só você revisar a aula que você consegue resolver todas as atividades da nossa aula. Por fim, uma coisa legal que eu gostaria de mostrar é o espectro de uma estrela, espectro eletromagnético de uma estrela, né? O que aconteceu com o passar dos anos? Os homens, as mulheres, os cientistas começaram a perceber que existe uma coisa chamada linha espectral. Que negócio é esse? Cada tipo de elemento químico possui um espectro eletromagnético característico, diferente. Cada um tem o seu espectro eletromagnético. Então temos aqui, por exemplo, o hidrogênio, o hélio, eles têm características diferentes, né? Então, olha que interessante, nós temos aí vários e vários tipos de elementos químicos, né? E, por exemplo, o hidrogênio e o hélio têm esses formatos. As linhas espectrais deles são assim. Então, quando os cientistas pesquisam sobre uma estrela, por exemplo, eles conseguem observar se a estrela tem uma quantidade suficiente de hidrogênio, de hélio, de carbono. Então, é através do espectro eletromagnético que os cientistas conseguem observar isso, né? Então, aqui temos o espectro visível ao olho humano, as ondas, tipos de ondas, né? Então, é muito interessante. E nós, aqui também, uma coisa legal, deixa eu só dar uma olhada se está aqui, lá no site, que tal que eu quero falar. O espectro eletromagnético tem vários tipos de radiações. E temos aqui se a radiação ela penetra ou não na atmosfera. Então, o rádio penetra, por isso que temos os radiotelescópios que buscam a vida fora da Terra, né? E a luz infravermelha invisível, sim. As outras não penetram na Terra, na atmosfera. Então, temos ali os buracos na camada de ozônio que de vez em quando passam a radiação ultravermelha, ultravioleta. Por isso que é importante usar protetor solar, por exemplo, ok? Então, acredito que sobre o espectro eletromagnético, o básico é isso. Depois vocês revisem, vejam a aula novamente, vejam, pesquisem um pouquinho melhor sobre ele. Olha que legal as ondas, cada onda tem um comprimento de onda diferente. Então é isso, é pesquisar, é correr atrás, é aprender, para que vocês possam conhecer sobre a natureza, sobre o que é estudado na física, na astronomia, na biologia, na química e em todas as outras ciências, ok? Então, muito obrigado pela atenção. Essa foi a aula sobre espectro eletromagnético. Existem outras aulas sobre física muito legais, muito interessantes, né, no canal Astronomia Observacional. Então, você vem aqui e as outras aulas estão gravadas.
aqui, né? E venha em... Aqui está sendo ao vivo. E venha nas playlists. E a nossa playlist das nossas aulas é essa aqui, ó. Física. Então, nós já temos aí várias e várias aulas, dezenas de aulas para você, que é só acessar aqui e aprender física conosco, astronomia e outros projetos bem legais do canal Astronomia Observacional, ok? Então, muito obrigado e nos vemos nas próximas aulas.